Muito bem, estamos de volta aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança dessa manhã de segunda-feira. De terça-feira é o programa EBD no rádio, irmão, porque ontem foi o programa Saudosa Lembrança, ficou registrado aqui no HD, mas hoje é terça-feira, viu? Hoje é terça-feira e o programa que está no ar é o programa EBD no rádio, que nós queremos essa oportunidade. Cumprimentar a todos que nos acompanham nesse instante, tá? Abraçar a irmã Nessir aí no bairro da Areia, ela que congrega aí na congregação Monte Jerezinho, tá certo? Ela disse que gosta muito do nosso programa, o programa Saudosa Lembrança, o programa EBD no rádio e toda a programação aqui da nossa emissora. Então, um abraço, irmã Nessir, nessa oportunidade, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, e você é o nosso convidado especial para nos acompanhar, porque vai estar conosco no programa hoje o diácono dirigente Frank Coutrin, tá certo? Aqui na nossa emissora vamos falar rápido sobre a nossa lição bíblica do próximo domingo. Então, um abraço especial a todos os meus irmãos ligados conosco nesta oportunidade. Também está conosco aqui, ligado conosco, nosso querido pastor Jonathan. Jonathan ligado com a gente. Mande um alô para a minha vozinha, irmã Luísa. Opa, muito bem, um alô especial aí para a vozinha do pastor Jonathan, tá? Irmã Luísa, que Deus abençoe grandemente a vozinha do pastor Jonathan. Também para a missionária, para o pastor José Oliveira, o pastorzão do evangelismo, Zé Oliveira. Você não conhece ele? Você vai encontrar ele uma horinha dessa aí nas ruas de Bacabal, anunciando o evangelho de salvação. Tá bom? Um abraço também para a missionária Ediane, tá bom? Estão todos ligados na programação aí, na Coelho Dia, na rua São Raimundo, se não me falha a memória. Então, mais uma vez, um abraço para a vozinha do pastor Jonathan, irmã Luísa, para o pastor José Oliveira e para a missionária Ediane ligado conosco nesta manhã de segunda-feira. Terça-feira, rapaz, acorda que a semana começou. Um abraço. Meus irmãos, quero trazer rapidinho aqui, a gente trazer nosso convidado, fazer aqui rapidinho um merchan, digamos assim, do jornal Mensageiro da Paz. Alô, você dirigente, você professor de escola dominical, você coordenador, faça a assinatura desse veículo de comunicação que é o órgão de integração das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, né? Desde 1900 e, vamos aqui, a data de fundação dele, mas já tem quase 70 anos de existência o jornal Mensageiro da Paz, tá? E nessa edição, a edição de setembro, ele está aí as seguintes manchetes: AD intensifica a evangelização pelo mundo na próxima década. Ações no Brasil em vários países visam levar milhões de pessoas a Cristo. Fronte Nordeste enfatiza missões no poder do Espírito Santo, tá certo? Esse é o nosso principal destaque, tá certo? Deus quer ouvir Deus quer te ouvir e perdoar os teus pecados. Aqui o 18º Fórum de Missões no Nordeste, tá certo? Aqui mais destaque do Mensageiro da Paz. A Assembleia de Deus no Brasil e no mundo motiva mobilizações missionárias, tá bom? Então você vê que esse ano é ano de missões não só no Bacabal, mas no Brasil. A Assembleia de Deus está voltada toda para a questão missionária. A Densa Egito é novo líder. 39ª Escola Bíblica Dominical de Obreiro, tá bom? A importância da capacitação bíblica. Então esses são os principais destaques do jornal Mensageiro da Paz. Deixa eu mostrar para você que nos acompanha aqui no nosso canal. Olha aqui esse Mensageiro da Paz, esse belíssimo jornal que tem circulação nacional em todo o Brasil, tá certo? E aqui o último destaque, finalizando a matéria, diz: 5.000 em Noite das Nações no Pará. Vários setores municipais afluíram no evento em uma ação da AD em Benevides, tá bom? Então esses são os nossos destaques. 5.000 almas, tá? Se reuniram aí e aceitaram a Jesus nesse evento aí no Pará, tá bom? Um abraço a você, professor de escola dominical, e não esqueça de ter em mão esse exemplar que vai lhe ajudar muito. Léo, traz só uma vinheta rapidinha da nossa festividade da Oásis de Deus e eu já volto conversando com o meu amigo diácono estúdio da AD Bacabal, o meu amigo irmão Franklin Coutrin, tá certo? Ele que é dirigente da Assembleia de Deus, congregação Shalom Adonai, que fica no bairro Vila da Paz. Irmão Franklin, muito bom dia, na paz do Senhor. Nesse momento o nosso microfone abre-se para suas considerações, fica à vontade, é uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso programa EBD no rádio.
Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Já quero aqui agradecer por este convite especial que nos fora dado aqui, para estarmos aqui nesta manhã. Estarmos falando de um modo bem sintético, resumido, sobre a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero, de já, antes, mandar aqui um alô especial, permita-me. Fica à vontade. Um alô especial para minha mãe, que está ali no estado do Pará, ouvindo essa programação. Eu gosto de dizer que ela é uma autêntica missionária. Está ligadinha juntamente com seu esposo, o irmão Francisco. Ela está com volume alto ali, ouvindo essa programação. Minha mãe, um grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, agradeço, Ribamar, pelo convite. Muito bem, você viu aí as saudações iniciais do meu irmão Franklin, tá certo? E nesse momento eu quero te convidar a nos acompanhar na nossa emissora, tá? Vamos falar rapidinho sobre a nossa lição do próximo domingo, a lição de número 5, já estamos caminhando, que é uma perspectiva pentecostal de missões. Irmão Franklin, todos os convidados que vêm aqui, eu não deixo de fazer a seguinte pergunta: como foi o seu encontro com a Escola Bíblica Dominical? Você já nasceu num berço evangélico, você se converteu já em idade já adulta, e como foi esse seu encontro com a escola, com a EBD? É interessante, a minha conversão em Cristo aconteceu quando eu tinha meus 17 anos de idade. Na verdade, eu tive um encontro com Cristo aos 17 anos de idade. Minha mãe já era evangélica, mas eu costumo dizer que aos 17 anos de idade eu tive aquele encontro mesmo genuíno com Cristo. Por quê? Na minha adolescência eu gostava muito mais era de estar em clube, piscina, videogame, essas coisas. Mas eu tive a experiência mesmo concreta com Cristo a partir dos 17 anos de idade. Em relação à Escola Bíblica Dominical, acho interessante, quando eu era neófito, ou novo convertido na fé, eu gostava muito de ler a Bíblia, né, estudar muito a Palavra de Deus, porém, eu não gostava da Escola Bíblica Dominical. Aí uma vez, lá em Curionópolis, o líder de jovem, ele viu que eu era pregador da palavra, pregava, mas era ausente da escola dominical. Ele achou interessante, ele me convidou para ser professor da Escola Bíblica Dominical. Prontamente atendi aquele convite. E eu fui para a Escola Bíblica Dominical, ele me colocou como professor. Aí eu fui dar aula para a classe dos jovens. E quando eu estava dando aula, o pastor na época era o pastor Everaldo Alves Novaes, o pai do Israel Novaes, daquele cantor. E quando eu estava dando aula em estilo de pregação. Eu costumo até dizer que é o estilo de pregação trem-bala. O pastor Enai Cabral tem o livro Pregador Eficaz. Eu li sobre essa questão que ele falava a respeito do trem-bala. Eu na frente da classe, ensinando os jovens no estilo de pregação trem-bala. Porque eloquência. Exatamente. Quando o jovem ele começa a pregar a palavra, ele animado, empolgado. Aí assim eu fui para a frente da classe nesse estilo, pregador trem-bala. Aí o pastor Everaldo Alves Novaes estava vendo aquele negócio, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: meu jovem, você se senta, porque para você ser aluno, para você ser professor da Escola Bíblica Dominical, você precisa ser aluno. Naquele momento, meu irmão, eu me assentei com vergonha, né? Porque uma chamada dessa, mas serviu. De lá, nunca mais deixei de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Exatamente, para a pessoa ser professor da Escola Bíblica Dominical, ele precisa passar pela classe do alunato. Isso é importante. É verdade. Muito bem, você está ouvindo comigo aqui no seu programa no rádio, meu irmão Franklin, ele é diácono da igreja. Estamos conversando sobre a lição bíblica do próximo domingo. Irmão Franklin, você já, como um excelente professor, trabalhei numa igreja que você também trabalhou, e os crentes me deram referência de você lá como você era um homem bíblia. Diga, para que era homem bíblia? Papo, esse cabo é do bom mesmo. Queria ter essa inteligência toda para conhecer a Bíblia como Vossa Excelência. Vamos lá. Como você vê esse conteúdo que nós estamos estudando nesse trimestre para a igreja, que é o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Como você vê, como que você acha que a igreja está recebendo essa temática? Esse conteúdo, esse assunto é muito interessante, né, para a igreja onde é fundamental. Sabemos que isso aí é a base, digamos, né, do cristianismo. Isso.
a pregação do Evangelho, nos moldes da igreja primitiva. É isso, nos moldes da igreja primitiva. Falando aí sobre a questão aí da missão, aproveitar da missão pentecostal, essa questão aí, né? Nós sabemos que essa palavra aí, pentecostal, já falando sobre, entrando aqui no assunto da missão, ela é oriunda de uma grande festividade, não é isso? Uma grande festa que foi promulgada pelos judeus. Se nós formos estudar a cultura judaica, se nós formos estudar a história de Israel, nós vamos perceber que os israelitas, eles eram um povo bastante... gostavam de fazer muitas festas, não é isso? Muitas festas, dentre elas as mais clássicas ou as principais, nós temos lá o Shavuot, nós temos lá o Pessah, nós temos lá o Sukkot. Vou explicar para os amados irmãos, já para poder também dar uma oportunidade de dar a resposta aí para o nosso amado irmão. Temos lá o Shavuot, temos lá o Sukkot, temos o Pessah. O que é isso, irmão Frank? São as 3 principais festas judaicas que era celebrada pelos judeus, né? Os mais conhecidos. É bem verdade que tinha outras festas, por exemplo, dos pães asmo, tem a festa do Urim, tem a festa do Purim, mas as clássicas, mais conhecida pelo povo judeu e pelos estudiosos da palavra de Deus, nós temos lá Shavuot, Pessah, Sukkot. Shavuot é a festa do tabernáculo, né? Nós sabemos que a festa do tabernáculo era comemorava a transitoriedade do povo de Israel pelo Egito, a providência de Deus, né? A provisão de Deus para o povo de Israel enquanto eles estavam na terra do Egito, que é conhecido como Shavuot. Depois nós temos lá o Pessah. O Pessah era a festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa que os judeus celebravam, aquele grande livramento que Deus havia dado para o povo de Israel. Depois nós temos o Sukkot. O Sukkot é a festa do Pentecoste. É isso, a festa do Pentecoste, que é conhecido como a festa da colheita. E essa festa, o Sukkot, o Pentecoste, acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. O que eu acho interessante, já era uma profecia, podemos dizer assim, que já era uma profecia para o Novo Testamento, porque essa festa do Pentecoste, como foi falado, acontecia 50 dias após a Páscoa, e era a festa da colheita. Era a festa da colheita. E foi exatamente neste grande dia estratégico a qual Deus resolveu cumprir uma das profecias velho-testamentárias. Muitas profecias velho-testamentárias, entre elas Joel capítulo 2, versículo 28, cumpriu-se ali no dia de Pentecoste, esse derramamento do Espírito. E ali aconteceu uma grande colheita. O primeiro sermão do apóstolo Pedro, né? Pedro ele prega o seu primeiro sermão. Nós sabemos que quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo. Então é muito importante essa temática para os nossos dias atuais, né? A missão, né? O pregar o evangelho, o pentecostalismo é muito importante para os nossos dias atuais. Muito bem, muito bem. Estou falando com o irmão Franklin sobre a nossa lição. Nós estamos definindo a palavra Pentecoste, né? Ou palavra pentecostal, que o autor coloca aqui na lição. Porque essa palavra, irmão Franklin, infelizmente hoje eu sempre costumo dizer que nós, Assembleia de Deus, somos pentecostal clássico, histórico, né? E essa palavra hoje ela está muito deturpada, as pessoas não sabem o seu significado, a sua origem, né? Qualquer coisinha faz, Pentecoste, não, tu não sabe nem o que é Pentecoste, não. Pentecoste é nada disso aí, não. Então, Pentecoste é a palavra Pentecoste, elencando esses fatos, podemos dizer que é, com certeza, a expressão também de missões, né? Porque lá foi o discurso de Pedro, o sermão de Pedro, onde quase 3.000 almas se converteram, tá bom? Então, você viu aí as definições do Pentecoste. Irmão Franklin, qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas, né? No presente dia que nós estamos vivendo, porque nós sabemos essa mensagem pentecostal no Brasil, ela é nova, ela veio para cá no século passado, com os pioneiros Daniel Berg, na briga, até então eram as igrejas tradicionais que habitavam o Brasil. Então essa mensagem pentecostal ela é nova. Então eu lhe pergunto quais a importância ou as contribuições significativas que ela trouxe para as missões modernas. Certo. Antes de responder essa pergunta, é interessante, né? As pessoas hoje falam, aquele crente, aproveitando sobre essa questão... Crente pentecostal. Aquele crente é pentecostal, aquela irmã é pentecostal, aquela igreja ela é pentecostal.
Mas por que essa questão? Ele é pentecostal, a igreja é pentecostal. Amados, é pelo fato de o cristão ou aquela igreja defender biblicamente, com respaldo bíblico, a manifestação dos dons espirituais, do dom do Espírito, como aconteceu no dia de Pentecostes. Então, quando alguém se dirige para uma pessoa, para um irmão, para uma igreja, aquela igreja, ela é pentecostal, é porque aquela igreja, ela acredita piamente, ela acredita nos dons do Espírito Santo. É interessante, existe um livro da Assembleia de Deus, da CPAD, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus do Brasil, onde nós temos ali 16 tópicos principais, subdivididos em subtópicos. E entre esses tópicos principais da nossa declaração de fé, diz assim: nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então, quando alguém fala, esse crente é pentecostal, essa irmã é pentecostal, aquela igreja é pentecostal, é porque a igreja, o irmão, a irmã, acredita nas manifestações do dom do Espírito Santo e na atualidade dos dons do Espírito Santo, que não ficou restrito para a igreja primitiva. Ela estende para nós, como o Lucas ele escreveu, em Atos capítulo 2, e essa promessa se estende a nós, a nossos filhos, a todos quanto o Senhor nosso Deus a chamar. Pois bem, respondendo a pergunta do nosso amado irmão, a contribuição pentecostal para as missões modernas. Né? A ênfase, né, da contribuição é indispensável. A ênfase do papel é indispensável do Espírito Santo nessa contribuição pentecostal. Ou seja, o Espírito Santo é indispensável, né, nessa contribuição pentecostal. Eu costumo dizer que missões sem o Espírito Santo, a obra missionária sem o Espírito Santo é como se fosse um peixe fora da água, nada feito. Então o Espírito Santo ele é indispensável nessa tarefa missionária. Né? O Espírito Santo ele impulsiona a igreja então a fazer missões. Então é importante, é indispensável a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem contribuído de uma maneira forte. É claro, o Espírito Santo ele é Deus e ele que capacita, ele que usa os pregadores, os missionários. Como usou os apóstolos da igreja primitiva e outros pais da igreja, e ainda hoje continua usando os seus servos a fazer essa obra. Então, é indispensável nessa tarefa de fazer missões a presença do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo contribuiu no século I, ele vem contribuindo, ainda hoje vai contribuir até o arpaço, o arrebatamento da igreja. Muito bem, você está ouvindo aí, conversando com o irmão Franklin, conversando sobre a lição do próximo domingo, uma perspectiva pentecostal de missões, né? Nós já definimos a palavra pentecostal, estamos falando sobre missões, isso é importante, que é a tarefa máxima da igreja, anunciar, pregar o evangelho de Cristo. Leonardo, traga um intervalo e eu volto já, conversando com o meu querido irmão Franklin. Bem, estou de volta nesta manhã com o nosso quadro Weberi no Rádio, conversando com meu amigo Franklin sobre a nossa lição bíblica do próximo domingo, que é uma perspectiva pentecostal de missões. Eu quero mandar um alô especial nesse momento para a irmã Graça Natália Dumont nos ouvindo, o irmão Leomar, nosso produtor do programa, também nos ouvindo. Um abraço pessoal, a irmã Raimundinha, também minha esposa aí no Setuba nos ouvindo, a irmã Isabelle, um abraço, e a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando a nossa programação, tá bom? Irmão Franklin, ainda dentro desse assunto eu lhe pergunto, já trouxemos aí os fundamentos bíblicos para a teoria pentecostal, a teologia pentecostal de missões, e com a significativa moderna. Eu quero ver com você agora, dentro do nosso assunto, da nossa lição, qual o acontecimento que impulsiona a obra missionária, que impulsionou, melhor dizendo, a obra missionária na igreja do Novo Testamento. Sim, o acontecimento, o marco, né, para o trabalho, a obra missionária na igreja do Novo Testamento, né, na igreja primitiva, o marco foi a descida do Espírito Santo de Deus. Como foi falado em palavras anteriores, houve o cumprimento de uma promessa clássica, velho-testamentária,
de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29, e outras profecias. E também a palavra do próprio Cristo, Cristo verbalizou, e o doutor Lucas, ele registra sobre essa questão, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, quando Jesus verbaliza dessa forma: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestido de poder. E antes de Cristo ser assunto ao céu, ser levado às alturas, antes de ter acontecido a ascensão, ele também deixou o texto clássico, e isso Lucas ele registra em Atos capítulo 1, versículo 8, que é também o textuário, né? Isso, a leitura bíblica em classe aqui, o textuário da lição: mas recebereis poder. Então, é interessante que Lucas, ele registra as palavras de Jesus, lá no capítulo 24, versículo 49, e Atos 8, sobre essa questão da descida do Espírito Santo, Então, o acontecimento que impulsionou a obra missionária, a primeira da Igreja do Novo Testamento, foi a descida do Espírito Santo, que aconteceu ali em Atos capítulo 2, versículo 1. Uma profecia que foi cumprida. Muito bem, Léo, dá um intervalo rapidinho e nós voltamos já novamente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio. Um abraço à irmã Nayara, esposa do irmão Zé Leandro, aí no Alto Urupu, na igreja Peniel, que o Franklin não conhece, né, Peniel? Não conhece, não sabe nem onde fica. Um abraço também, irmã Maria Helena, ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira também, de terça-feira também, na Peniel. Irmão Frank, já falamos aqui sobre a importância do Pentecostes, já falamos sobre as contribuições pentecostais, né? Como aqui no nosso Brasil, a nossa doutrina, essa doutrina de Pentecoste, ela é nova, chegou no século XX, né? Com os pioneiros Daniel Perry e Gunnar Wingre, mas na Bíblia de Gênesis a Apocalipse ela está lá presente, né? E agora vamos conversar, já falamos que o que impulsiona a obra missionária foi a descida do Espírito Santo, e eu lhe pergunto nessa oportunidade, segundo a lição, como a primeira igreja primitiva, né, atingiria a escala mundial de missões, né? É uma pergunta bastante interessante. Quando a gente começa a estudar o livro histórico, quando falo a respeito do livro histórico, estou falando do livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico neotestamentário da Nova Aliança, do Novo Testamento, né? Claro. E principalmente a história de Pedro, só para poder dar uma resposta precisa sobre fique à vontade. Essa pergunta. Acho interessante quando Pedro ele estava na casa de um homem chamado Simão Curtidor. É isso, Simão Curtidor. Ele estava lá orando, em seu devocional, estava em jejum, e de repente Deus fala com ele, Deus dá uma visão para Pedro. E todos nós conhecemos a história, quero ser bem sintético. Aquela visão, o vaso desce do céu com os animais, segundo o judaísmo, segundo os judeus, a cultura judaica considerava como imundo aqueles animais. Mas interessante, se nós formos estudar a cultura, estudar a história a fundo, sobre a questão do Simão Curtidor, onde Pedro se encontrava, se localizava, se nós formos ver o Simão Curtidor, esse curtidor não era o sobrenome do Simão, era porque ele tinha uma profissão, curtidor. E quem eram os curtidores da época de Cristo? O que faziam os curtidores da época de Cristo? Na época lá da igreja primitiva, eles cuidavam de peles de animais mortos, né? Couro de animais. E segundo o judaísmo, segundo a tradição judaica, um judeu nato, que seguia a risca, a Torá, o decálogo, não podia, em hipótese alguma, mexer com pele de animais mortos. Um exemplo disso, no Velho Testamentário, no Antigo Testamento, temos lá o exemplo lá de Sansão, né, que foi pegar Tudo bem. Interessante que Deus já estava querendo passar para Pedro sobre essa questão da visão ilimitada da salvação, né? Deus já estava querendo ensinar para Pedro a questão de que a salvação ela não estava limitada somente para os cristãos, para os judeus. É verdade que o plano da salvação ela é estendida para todos os povos. Isso nós podemos ver alguns textos do Antigo Testamento que vai falar sobre essa questão. Tudo bem, Deus já estava querendo ensinar Pedro sobre essa questão
da não limitação do plano da salvação. Porque Pedro está na casa de um homem onde os judeus condenavam, dizer assim, porque senão os judeus não poderiam... o judeu ele não poderia mexer com os animais, né? Animais mortos, principalmente porco. O judeu mexer com... Era errado. Então, aí Pedro tem aquela visão, Deus dá aquela visão para Pedro e tal, tudo bem, para resumir. Aí Pedro foi na casa de Cornélio, né, pregar a palavra, pregou a palavra, tudo bem, para aquele gentil. E Pedro e o Cornélio se converte a Cristo, ao cristianismo. E é interessante, uma fala do apóstolo Pedro, Lucas registra precisamente em Atos capítulo 10, Pedro ele fala assim, agora, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, né? E essa acepção de pessoas aqui está falando a respeito da salvação, ou seja, para Deus salvar, para Jesus salvar, ele não faz acepção de pessoas nesse quesito, não faz acepção de pessoas. Para a salvação, não há essa acepção de pessoas. Então, de que maneira a igreja atingiria a escala mundial nas missões? Dando um entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação. Deus estava abrindo ali a visão de Pedro, para Pedro, já estava dando uma lição, querendo ensinar para Pedro, que o plano da salvação seria ilimitado, não ficaria restrito somente para os judeus. Então, tal que, quando a gente lê ainda em Atos dos Apóstolos, precisamente, lá em Atos capítulo 9, versículo 15, que vai tratar sobre a convenção do apóstolo Paulo, não é isso? Deus dá uma palavra para Ananias, que estava lá em sua residência, Deus dá uma palavra para Ananias, e Deus fala para Ananias assim, olha, vai, porque este pronome demonstrativo, falando a respeito do apóstolo Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos reis, aos gentios, aqui já entra o povo, aos gentios e aos povos de Israel. Então, Deus já inclui aqui tanto os gentios como os judeus, né, no plano da salvação. Entendeu? Então, Deus já estava dando um entendimento, abrindo a mente dos apóstolos a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação. A salvação seria estendida para todos os povos, não somente para Israel, para Jerusalém. Então, tal que, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, Deus promulga uma grande perseguição, né? Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver sobre essa questão. Houve uma grande perseguição, a igreja estava estagnada, parada. Aí, quando surgiu essa grande perseguição, aí os judeus que foram dispersos foram por todas as partes, anunciando, pregando o Evangelho de Cristo. Muito bem, você está me ouvindo aqui no nosso programa, você que está no nosso aplicativo, tinha esquecido do nosso aplicativo, né? Muito obrigado a nossos irmãos, estão ligados conosco no nosso aplicativo, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. A você que está conosco na 87,9, nosso muito obrigado, como é o caso do irmão Cláudio Araújo Costa, que está conosco no nosso aplicativo. Nosso muito obrigado, irmão Cláudio, estou ligado aqui no programa, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua família, irmão Cláudio aí no Almiro Paiva, um abraço especial ao Araújo Costa, tá certo? Que Deus abençoe grandemente você e sua casa. E a você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo em qualquer parte da nossa grande Bacabal, nosso muito obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência. Tá certo? Fique conosco até o final do programa, estaremos fazendo uma oração por você, por sua casa e por sua família. Meu querido irmão Franklin, nós já falamos sobre, estamos tentando aqui dar um caminho para que o professor da Escola Dominical no próximo domingo caminhe pela nossa lição bíblica. Eu te pergunto agora, qual seria, não é, além da descida do Espírito Santo no seu entendimento, claro que essa descida foi surpreendente no livro de Atos, Atos registra isso. Além dela, você poderia destacar para nós outra característica surpreendente do livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos, ele possui uma característica bem legal, bem diferenciada dos demais livros. Porque, na verdade, todos os livros têm uma característica singular. É isso, nós fomos estudar todo o Novo Testamento. Mas há uma diferenciação muito grande do livro de Atos dos Apóstolos em relação aos demais livros. Até porque no livro de Atos dos Apóstolos iremos, repito, ver o cumprimento de algumas profecias velho-testamentárias do Antigo Testamento. Pois bem, mas o livro do Atos dos Apóstolos vai falar muito sobre essa questão das missões, não é isso? Das missões do trabalho evangelístico
da igreja primitiva, né? Uma das características, podemos dizer assim, predominante é missões, digamos assim, na vida dos apóstolos. Missões, e essa missão com a presença marcante do Espírito Santo, não é isso? Com a presença marcante do Espírito Santo. Muito bem, estamos retornando. Hoje aqui o nosso estúdio está com um probleminha aqui, mas meu amigo Léo está tentando resolver ali. Tá certo, o microfone do nosso ouvinte, nosso convidado, irmão Franklin, vai sentar muito bem, mas vamos ver se agora dá certo, né? Muito bem, estou conversando com o irmão Franklin sobre a nossa lição do próximo domingo, que é uma perspectiva pentecostal de missões. Já falamos sobre a importância dessa doutrina para a missão, falando agora por último sobre a importância do livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Todos os livros têm as suas características peculiares, e Atos dos Apóstolos com certeza não deixa a desejar. Irmão Franklin, finalizando a nossa conversa aqui nessa manhã de terça-feira, eu gostaria que você deixasse agora o seu convite e também a sua dica, digamos assim, você que é um estudioso da lição, da palavra do Senhor, para o professor que vai ministrar essa aula no próximo domingo. Até porque essa nossa lição, ela é uma lição bem prática, bem objetiva, não é uma lição tanto teológica, né, mas ela é bem didática, os professores vão ministrar. Mas, tipo assim, qual a dica você daria ao professor, qual o ponto importante que eu deveria focar nessa lição que vamos estudar agora no próximo domingo, uma perspectiva pentecostal de missões? Interessante, quero dar aqui uma dica, a qual também eu recebi no decorrer da minha fé, quando iniciei a escola bíblica dominical, participando da escola bíblica dominical, aos professores exclusivamente, porque assim, tem professores, tem docentes, utilizar uma linguagem técnica da pedagogia, que pega a revista somente um dia antes da escola bíblica, um dia antes, no caso, no sábado, na escola domingo. Isso é um erro crasso. Um professor que almeja, deseja passar um alimento especial para a sua classe, precisa estudar a lição segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não pegar somente na véspera da escola bíblica dominical. É um erro muito crasso, repito. O professor ele precisa estudar a lição para passar um alimento, porque o alunato, ele quer receber um alimento bem, uma palavra. Interessante que eu tenho observado, eu sou muito metódico, sistemático, meus irmãos me conhecem, sabem que eu gosto da palavra. O professor ele não pode fugir dos tópicos principais, e essa é uma orientação que eu quero passar para você, professor que está ouvindo a rádio, que vai assistir pelo YouTube. Você não pode fugir dos tópicos principais da lição. E existem professores que, além de não passar os tópicos principais da lição, não lê a conclusão. É de importância fundamental que a lição seja fechada. Isso é fechado depois que você lê a conclusão. Se não ler a conclusão, vai ficar em aberto, um parêntese aberto. E todo parêntese precisa ser fechado. Precisa ser fechado. Então é interessante essa é uma orientação, é uma dica que eu quero passar aí para você, professor da escola bíblica dominical. Passe os tópicos principais e leia a conclusão da lição. Faça o fechamento, feche o parêntese que você abriu no início. Então essa é uma orientação que eu quero passar para você, professor da escola bíblica dominical. E para você que é alunato, não deixe de participar da maior escola teológica do mundo. Não é isso? Porque nós sabemos que grandes pregadores, grandes pastores nasceram da escola bíblica, foram aluno da escola bíblica dominical, porque ali nós vamos aprender de uma maneira metódica, sistemática ou exaustiva, podemos dizer assim, as principais doutrinas a quais nós a defendemos. Muito bem, interagindo aqui conosco, irmão Frank, está a irmã Ivonice, da Israel de Deus. Ela está dizendo aqui, muito bom, estou aprendendo um pouco com o nosso irmão Franklin. Conhece a irmã Ivonice? Um abraço, irmã Ivonice. Ivonice. Da Israel de Deus.
Vila da Paz também. É. Todos que estão na vai causar confusão, hein? Da programação. Muito bem. Frank, meu querido, foi um prazer te receber aqui. Infelizmente, nosso tempo, nós já temos só 7 minutos, o tempo voa rápido. Foi um prazer, uma alegria te receber aqui dentro do nosso programa, tá certo? E mais uma vez, fique à vontade para você fazer as suas considerações que você achar necessário. Quero mandar um alô novamente na congregação, na qual eu dirijo. Shalom Adonai. Shalom Adonai, né? Ali na Shalom Adonai, ao nosso pastor da área, pastor Salim. Salim Mushiba. Isso, nosso pastor Salim. Deus abençoe os nossos obreiros da congregação, nosso pastor presidente, pastor Francisco Raposo, ao colegiado de pastores da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Minha mãe, que está ouvindo ali, um abraço. Vamos ouvindo, em Pará, em Curionópolis, né? Curionópolis, Pará. Deus abençoe em Cristo Jesus e finalizo dizendo, não deixe de ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Ribamar, mais uma vez, por este convite. Estamos à disposição. Muito bem, Léo.